Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a obra do André Luiz. Estamos no 5º livro, No Mundo Maior. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo... Deixa eu ver aqui. No capítulo 12, Estranha Enfermidade. Nós começamos a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade neste capítulo. Essa obra do André Luiz é muito importante, são muitos esclarecimentos, né, com detalhes da vida do plano espiritual. Uma obra fundamental dentro da doutrina espírita. Nós vamos dar as boas-vindas aqui para a Neira, a Sandra, a Nancy. Nós estamos iniciando o nosso estudo e antes o Marco vai tocar e cantar uma música para a gente e depois a gente vai realmente começar o estudo. Boa tarde aqui para Maria Beirigo. Aí nós vamos agora passar para o Marco para ele começar com a música. Boa tarde, gente. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi morte porque te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que ele diz. Ainda que nunca me fale, eu sei bem que tem sentido. Ainda que nunca me revele, tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo.
Obrigado, gente. Gente, boa tarde. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo dessa tarde do livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Então nós estamos no capítulo 12, Estranha Enfermidade. Nós vamos fazer apenas um pequeno resuminho, só porque às vezes, de repente, tem alguém entrando pela primeira vez ou não acompanhou o estudo da semana passada, mas é sobre Fabrício, um senhor já de idade mais avançada, que está muito doente. Para a psiquiatria, ele está com esquizofrenia. Foi diagnosticado como esquizofrênico. Aí o André Luiz, o espírito, com o Calderaro, que é o mentor, eles chegam na casa e o mentor vai descrever aquele quadro do lado espiritual para o André Luiz, contando para ele a causa do problema, por que ele chegou naquele estado esquizofrênico. Por que ele chegou naquela patologia? Né? Por que ele está naquele estado de desequilíbrio? Por quê? Aí ele vai narrar para o André Luiz a causa. O pai dele, do Fabrício, estava desencarnando e deixou uma herança muito grande para ele e para mais 3 irmãos. Eles eram 4 irmãos. E ele prometeu que iria cuidar dos irmãos. Depois que o pai desencarnou, passou um tempo, ele começou a pensar em ficar com a herança toda. E ludibriou os irmãos e ficou com a herança toda. Então os 3 irmãos desencarnaram ainda jovens, em condições miseráveis. 2 desencarnaram no sanatório. E ele continuou a sua vida, enriqueceu mais ainda e se tornou uma pessoa conhecida na sociedade, respeitada na sociedade pela questão social, econômica, e ele anestesia essa falta dele, este débito dele, porque tudo que nós fazemos fica na nossa consciência, tanto de bom quanto de ruim, tudo fica na nossa consciência. Nós podemos desencarnar, reencarnar, mas aqueles fatos mais marcantes ficam gravados, tudo fica gravado, principalmente os fatos mais marcantes, que foi esse momento que ele realmente traiu, né, a confiança do pai e ludibriou os irmãos. Então, ele fica mais velho, vem as doenças, ele começa a fazer uma introspecção, uma viagem interior e vai ao encontro daquele débito, daquela situação que ele havia propiciado sofrimento, né, para outras pessoas, principalmente o pai que desencarnou e os irmãos. E ele vai começar a sofrer com aquela situação. Então ele passa a reviver aquelas cenas constantemente. Os irmãos, né, clamando, né, pela situação, né, o pai chamando a atenção dele. Então constantemente ele vai conviver com aquela situação de sofrimento, né? E ele não consegue mais ter uma vida normal, ele não consegue relacionar exteriormente de uma forma normal, não consegue mais. Então, ele está nesse processo agora, está nesse processo.
E o André Luiz com o Calderaro estão ali e o André Luiz vai narrando essa situação. Por que ele chegou nesse nível mesmo? Ele diz o seguinte, nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. Então, quando ele chega naquele momento, né, de sofrimento, que ele se arrepende, mas é tarde, porque o pai desencarnou e os irmãos desencarnaram. Não tinha como ele refazer, né, o mal feito. Porque tem um pensamento que diz assim, que o criminoso volta ao local do crime, né? Então, assim, o mal que nós fazemos, como fica gravado no nosso espírito, nós voltamos àquela situação ou mais cedo ou mais tarde. Mesmo que a gente desencarna, reencarna, a gente volta às vezes a conviver com aquela situação. Por quê? Porque nós estamos presos, a nossa mente está presa àquela situação, não é? As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo na grande jornada do túmulo. Todos haviam desencarnado. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser, no subconsciente. Nas zonas mais baixas do ser, descreve André Luiz. Como ele arrepende, ele pensa em reparar aquela dívida com os irmãos, mas é tarde. E na ignorância, na falta de conhecimento, que ele poderia às vezes direcionar, né, essa energia negativa dentro dele que ele mesmo criou para o bem, né, que ele poderia de repente criar uma instituição, né, direcionar esse dinheiro para as pessoas mais carentes. Como ele não poderia retificar, reajustar com os irmãos, ele poderia fazer para outras pessoas, não seria igual, mas ele poderia fazer para outras pessoas em nome dos irmãos. Iria amenizar aquele sofrimento, aquela dor. Mas ele não tinha essa estrutura espiritual. Então, o que ele faz? Ele passa a fixar nas zonas mais baixas do ser, segundo o André Luiz. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Então, é que o Emmanuel disse que a verdadeira morte é isso, não é desencarnar, porque todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos deixar o corpo físico na Terra. E isto não é a verdadeira morte, não é. É apenas uma passagem para outro plano, né? Desencarnar, morrer, é passar para o outro plano. Essa palavra morte, futuramente ela vai até sair dos dicionários, não é? Porque a gente tudo transforma, a gente não morre. Então, o Emmanuel, numa mensagem, diz que a verdadeira morte é essa, quando você perde a razão de viver. Aqui no caso, o André Luiz descreve assim: perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. Por isso que o conhecimento espírita ele é muito importante, principalmente o conhecimento da lei da reencarnação, do plano espiritual, a lei de ação e reação, porque quando o espírito depara com uma situação desta, ele vai procurar retificar, ele vai procurar mudar, ele sabe que ele precisa começar, né, um novo caminho. Então ele, como não tinha essa estrutura espiritual, ele passou a ignorar os recursos de esperança. As vantagens materiais, porque se tornou uma pessoa rica, em vez de confortá-lo, infundia-lhe agora
pavoroso tédio e indizível desgosto. As coisas materiais que ele tanto lutou, ludibriou os irmãos para ficar com a fortuna, já não trazia mais prazer para ele, já não trazia mais prazer. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, o espírito de possuir para dar em nome do bem universal. É o que nós aprendemos com a espiritualidade, que nada nos pertence, tudo pertence a Deus, tudo pertence ao nosso Pai amantíssimo. Tudo que está aqui é material pedagógico para o nosso processo de evolução, nada mais do que isso. Então nada material nos pertence, nada, né? Então, se nós conseguirmos, não é pegar as coisas materiais, dar tudo para os outros e sair mendigando, aprendemos isso. É nós sabermos administrar bem os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio. Ele era um alto comerciante. Até que baqueou em supremo torpor. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, o verdadeiro tribunal, gente, é a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência. Não é o outro que vai julgar a gente, não é Deus que vai julgar, é a nossa própria consciência. Porque as leis de Deus, elas estão estatuídas na nossa consciência, não é? O Kardec pergunta para os espíritos: onde estão gravadas as leis de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Então não é o outro que vai falar, ou está certo ou está errado, né? Então, não, é a nossa consciência, somos nós com a nossa consciência que vai determinar. Tem uma história que um senhor, ele ia ser julgado por um grande juiz e ele ficou desesperado porque o juiz era muito severo. Aí ele vai ao encontro de um primeiro amigo e diz assim: meu amigo, eu vou ser julgado por um juiz muito severo, eu gostaria que você me ajudasse a defender, se fosse minha defesa diante deste grande julgamento. Esse primeiro amigo disse: eu não posso ir com você, eu posso pagar a sua viagem, isso eu posso. Ele diz: mas não resolve. Ele procurou um segundo amigo e perguntou para o segundo amigo: eu vou ser julgado por um grande juiz, muito severo, e eu gostaria que você fosse para me defender diante deste grande julgamento. O segundo amigo disse: eu não posso, eu posso ir com você até a porta do tribunal, entrar eu não posso. Ele disse: mas não adianta, eu preciso de alguém que me defenda, que esteja do meu lado para me defender diante desse grande julgamento. O segundo amigo disse: eu não posso, eu posso ir com você até a porta do tribunal. Ele procurou um terceiro amigo e disse assim: olha, contou essa história. Aí o terceiro amigo disse assim: olha, porque ele disse: olha, o primeiro amigo paga a minha viagem, o segundo amigo vai comigo até a porta do tribunal. O terceiro amigo disse assim: olha, eu vou com você e vou entrar no tribunal e vou estar do seu lado e vou ajudar na defesa, eu vou estar te defendendo diante deste grande juiz. Quem contou a história mostra para a gente o seguinte, que esse grande tribunal é a nossa consciência, e quando desencarnamos, nós vamos ficar frente a frente com a nossa consciência. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier se ele tinha medo de se encarnar, ele falou assim: sim, está de frente da minha consciência. Imagina o Chico Xavier, né, com receio de estar de frente da consciência.
Então, é o momento do desencarne, nós vamos voltar para a vida verdadeira, estaremos de frente a frente com a nossa consciência. Aqui nós podemos anestesiá-la, nós podemos abafá-la, né? Mas na vida espiritual não. Então, este homem ia desencarnar, ia morrer e está de frente com a sua consciência. Então, o primeiro amigo que ele procura é o dinheiro. E o dinheiro diz para ele que poderia pagar a viagem, poderia comprar o caixão, né, para levá-lo, pagar a viagem dele. O segundo amigo é a família. A família pode levar a gente até lá e nos enterrar, mas a família não pode ir mais além. E o terceiro amigo é a consciência. Então, a consciência, sim, vai estar do nosso lado, vai estar conosco, não é? Então, é o que o André Luiz está dizendo aqui, ó, do tribunal, ó, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a haver perseguidores em toda parte. O medo, né? Aquele medo, aquela fobia de perseguição, que todos estão perseguindo. A gente vê que, às vezes, muitos de nós, né, entramos em desequilíbrio mental e essa mania de perseguição, né, achamos que todos estão nos perseguindo. Ele estava nessa situação. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Olha só, né, gente, como é que é a patologia psíquica, espiritual, né? Ele achava que todos os pratos estavam envenenados. Desconfia de quase todos os familiares. Passa a desconfiar daquelas pessoas que amam ele. E não tolera as antigas relações. Ele passa realmente a se fechar no mundo interior, no mundo dele. Ele passa a se fechar e não consegue mais relacionar com outras pessoas, não consegue mais ter aquelas relações sociais normais que ele tinha. O excesso de recursos materiais fez-o descrente da amizade sincera, conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu, acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo seguir. Olha o que o André Luiz diz aqui. A bendita luz do verbo servir. Que servir é uma luz. A gente aprender a sair do nosso o eu egoístico, né? E servir com uma palavra, com uma prece, com consolo, com um aperto de mão, né? Com um pão, né? A vontade de servir. O André Luiz descreve aqui, ó, a bendita luz do verbo servir. Isso aí ele esqueceu. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. Então, por isso, gente, que nós aprendemos, o esclarecimento é muito importante. A caridade, o estudo, o amor, a prática do amor e o estudo, o esclarecimento, a iluminação da nossa mente, do nosso espírito. Porque em todas as situações nós conseguimos reerguer, levantar e seguir em frente, né? Não podemos ficar à beira do caminho vendo o tempo passar, vendo a vida passar, não. Precisamos reerguer, levantar qualquer situação, não é? Então, mesmo que nós fazemos uma retrospectiva e percebemos que erramos tanto, que falhamos tanto, é reerguer e levantar mesmo e seguir em frente. É o que o André está dizendo aqui. A situação que ele chegou, ele não consegue. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de apatia e de esterilidade. É como um deserto interior, né, de uma apatia e um deserto interior. Então, assim, ter dinheiro, ser rico, posição social elevada é crime? Não.
é uma condição que o espírito está passando, né? Às vezes a pessoa que é muito rica, tem muito poder, é muito invejada, né? E quem está abaixo não deveria invejar, porque é uma situação que a pessoa está passando de grandes provas. Se ela conseguir vencer a prova da riqueza bem, ela dá saltos na evolução, não é? Então, só que ele realmente criou um deserto interior, vivendo unicamente para ele conseguiu ajudar a esposa e os filhos, mas se fechou nessa situação, além de apropriar de um dinheiro, de uma herança indébita, né? Uma herança que não era injusta, né? Injusta. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou, em particular, o cérebro doente e explicou. Eles conseguem, né, os espíritos com a visão espiritual, eles conseguem enxergar a nossa mente, né, a nossa vibração, os nossos pensamentos com tranquilidade, principalmente os espíritos mais elevados. O sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, né? Perispirítico. Segundo acabamos de estudar, a mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou-se esses centros vitais com incessante emissão de energias corruptoras. Aquele impacto da energia negativa, energias corruptoras constantemente, né, lesou a sua mente. É aquela história, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então o impacto de energias negativas constantemente, por isso que quando nós vibramos negativamente, remorso, ressentimento, mágoa, ódio, inveja, ciúme, esses sentimentos negativos, nós vamos bombardeando o nosso ser com esses sentimentos, esses pensamentos, nós vamos criando patologias, doenças para agora e para o futuro. Então, várias doenças, esses bombardeamento nosso, às vezes diariamente, de energias deletérias, negativas, isso vai acarretar doenças, presentes ou futuras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Ele lesou o sistema nervoso. Isso tudo porque ele falhou por ambição, né? Por ambição. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor. Então, gente, olha só o que ela está dizendo. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade. Com os atos nobres nossos, com os nossos bons pensamentos, com as nossas preces, orações, né? Os gestos de caridade em geral, nós vamos iluminando a nossa mente. Ao contrário, também, é o que ele está dizendo aqui, ó. Tal desastre atingiu em primeiro lugar a sede, atingiu, né? Prejudicou, né? Essa região, que é a região dos lobos frontais, né? Onde situa as aspirações, né? Futura, a região mais nobre, né, do nosso ser, e a parte, ele diz também do córtex motor, a região central, onde nós nos relacionamos, criamos, agimos, pensamos aqui no dia a dia. E ele lesou essas
região. Então ele não consegue mais se relacionar, ele não consegue trabalhar mais, ele não consegue ter esperança, ele não consegue ter alegria mais, porque ele está vibrando na região instintiva primária do ser, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio. Então, a meditação elevada nessa região, o trabalho sadio nessa região, ele temporariamente, ele lesou temporariamente, ele bloqueou temporariamente, e obrigando-se a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. Então ele regride, ele, voltando, reafirmando, ele não consegue ter aspirações, ele não consegue ter pensamentos nobres, porque isso é muito importante nós alimentarmos pensamentos nobres, metas positivas, né? A gente sempre está alimentando, nós estamos vibrando nas faixas mais elevadas do nosso ser. E agindo e interagindo de uma forma sadia, nós estamos fazendo bem também para a nossa casa mental. Mas como ele bloqueou essas partes, ele voltou para ele mesmo de uma forma animalizada, animalesca, primitiva. Olha só como ele entre aspas, regrediu, né? De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência de nosso plano. Olha que interessante. Olha só, vamos reforçar aqui a ideia. Muito interessante. Então, ele está vibrando na região instintiva da individualidade, dos instintos. Nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e chegamos no reino nominal. Então, o reino animal, por exemplo, é a parte da nossa evolução instintiva. O animal, por exemplo, ele age por instinto, não é? Então, quando o espírito chega nessa situação, ele retrocede em termos. O espírito nunca o André Luiz diz assim, que o perispírito degrada, mas o espírito não retrograda. Então, são experiências que ele passou, ele foi mais acima e voltou, não numa região inferior, né? Porque segundo um grande pesquisador espírita, nós achamos interessante, ele diz que a nossa evolução, ela acontece em espiral. Às vezes, nós voltamos em determinado ponto para sedimentar a experiência. Aqui ele vai sedimentar através da dor, né? Quando ele sair desse processo, pode ser 1, 2, 3 encarnações, a gente não sabe, né? Mas que ele pode, a hora que ele sair desse processo, ele vai lembrar no seu íntimo profundo, né? No seu inconsciente profundo, vai ficar gravado que aquela experiência não é boa, que aquela atitude não é boa. Então, quando ele passar por uma situação assim, ele não vai querer lesar financeiramente outras pessoas. Ele não vai querer lesar, porque ele passou muita dor, ele passou muito sofrimento por ter lesado outras pessoas, por ter traído outras pessoas. Então, ele está sedimentando essa experiência através da dor. Não precisaria, mas ele está sedimentando através da dor, né? E como esse espírita, né, um palestrante, um escritor, disse uma vez, Romanelli, que nós fazemos a nossa evolução de uma forma espiral, porque às vezes nós voltamos realmente para sedimentar a experiência, porque nós estamos sempre aprendendo conosco, aprendendo com os outros, aprendendo com as circunstâncias, através do amor, através da dor, mas nós estamos aprendendo, constantemente nós estamos aprendendo. E esse aprendizado, nós vamos sedimentando aquela experiência e passando por experiências mais elevadas. Sempre estaremos passando por experiências mais elevadas, sempre, né? Mesmo que a gente ache
que o espírito está muito ainda animalizado, mas ele está num degrau crescente. Então, dá essa impressão em determinadas fases da vida que parece que a gente regrediu, não é? Nossa, mas eu era tão bom, eu fazia tantas coisas, hoje eu estou tão ruim, não estou fazendo mais nada, parece que eu regredi. Muitas vezes os espíritos nos esclarecem que não é regressão. Muitas vezes nós estamos sedimentando experiência. Às vezes nós aprendemos, queremos, tal, mas não temos aquela estrutura para fazer aquilo. Se amanhã, hoje ou amanhã, nós tomarmos uma postura, eu vou fazer um trabalho igual o Chico Xavier fez. Eu vou fazer um trabalho igual a Madre Teresa de Calcutá fez. Eu vou fazer um trabalho igual a irmã Dulce fez. Nós não damos conta, a maioria das vezes. Não damos conta. Se a gente começar, nós vamos atropelar, nós vamos adoecer, nós vamos criar uma série de distúrbios emocionais, psíquicos, porque nós não temos estrutura para estar lá em cima. Então, assim, nós temos que melhorar gradativamente, né? Melhorar sempre, mas não querer fazer também aquilo que a gente não dá conta, não é? Então, não adianta a gente querer ir mais além. A gente tem que melhorar gradativamente, subir uma escada, né, degrau a degrau, sempre subindo, né? A gente procurar não regredir, porque se a gente quiser saltar 10 degraus de uma vez, em qualquer situação, a gente não consegue, no nível do amor, no nível da inteligência, né, no nível profissional, né, intelectual, nós não conseguimos saltar 10 degraus de uma vez. O equilíbrio é você subir degrau a degrau, né? Então, ele está, quer queira, quer não, ele está sedimentando essa experiência. Na ilusão, né, de pegar o dinheiro todo dos irmãos e ficar rico e ficar feliz, chegou no momento que ele percebeu que não, nem as coisas materiais dão prazer para ele. Olha só, não é? Vejamos aqui então, gente. Tem um detalhe aqui interessante, ó, que nós passamos. Que ele não chegou a um desequilíbrio total, né, uma loucura total. Olha só, hein? Uma loucura, por causa do que ele fez. Ele não chegou por causa da contínua assistência de nosso plano, disse André Luiz. Então, a gente vai ver por que ele está tendo essa assistência, ele está tendo esse mérito. Porque se não fosse assistência espiritual que ele está tendo, ele já estava num processo de loucura. Total. Então ele não está por causa da assistência espiritual. Aí nós vamos ver por que ele tem mérito para ter essa assistência espiritual. Porque tudo na vida existe a lei do mérito. Nós vamos receber aquilo que nós merecemos, né? Dentro do nosso merecimento, que nós precisamos para a nossa evolução e dentro do nosso merecimento. Então, por isso que tudo que a gente faz de bom, nós estamos construindo um futuro melhor para a gente, para as pessoas que estão em volta, porque influencia também. Nesse caso aqui, nós vamos ver. Calando-se o assistente, ousei interrogar, mas há esperança de reequilíbrio para breve? Essa situação que ele chegou, há uma esperança de equilíbrio para breve tempo? O mentor vai dizer que não. Por isso, né, gente, que às vezes na casa espírita, chega uma pessoa com determinado problema e querendo uma cura imediata, né? Às vezes a pessoa também vai na medicina e querendo uma cura imediata para determinados males. Às vezes, nós passamos 2, 3 encarnações desequilibrando determinada área X, área Y, né? Desequilibramos. Então, nós vamos precisar de um tempo também para reequilibrar. Então, tem doenças, tem patologias, que às vezes a pessoa não vai se curar nesta encarnação. Às vezes vai ter um alívio, mas não vai, porque às vezes o débito que a pessoa traz, que nós trazemos, é muito grande de vidas passadas. Então tem determinados débitos que às vezes o espírito vai demorar 1, 2, 3, 4 encarnações para voltar ao equilíbrio.
Acontece isso. Nós estamos lendo Cartas de uma Morta. A mãe do Chico Xavier, ela desencarnou e depois ela escreve através do Chico. O Chico era muito jovem ainda, tinha 25 anos quando ela escreveu, e ela vai narrar experiências dela no plano espiritual. A Dona Maria João de Deus. Ela era analfabeta quando estava aqui encarnada. Assim que ela desencarna, ela consegue revivar a cultura de outras encarnações. É muito interessante o processo. E ela era um espírito mais elevado mesmo. Então ela vai narrar as situações dela no plano espiritual, as experiências, aonde que ela vai. Ela vai descrever uma viagem dela a Saturno e descreve a vida em Saturno, né? É muito interessante. E tem determinado momento lá que ela vai narrar um local de sofrimento e ela descreve para a gente um lago de sangue e espíritos asfixiando, afogando nesse lago de sangue constantemente. Um sofrimento muito grande. Então ela vai descrever que foram homens de poder, dominadores, que fomentaram guerras e distribuíram, né, muito ódio, né, muita violência, essas guerras acarretaram muitas vítimas, e todo o sangue derramado, eles estavam imersos nesse lago de sangue que eles haviam proporcionado. E a gente não sabe quanto tempo o espírito está ali, quanto tempo vai ficar. Então a vida é muito séria, né? As nossas atitudes, nós temos que repensar constantemente as nossas atitudes, porque tudo nós podemos ir criando algemas para nós ou criarmos asas de libertação constantemente. Vamos ler aqui, gente. Aí há esperança, né? O André nos pergunta: há esperança de reequilíbrio para breve tempo? O mentor diz que não, absolutamente não. Respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionaria em vão as terapêuticas em uso. Então, todo tipo de tratamento, ele não ia ficar curado, não ia, porque esse débito dele era grandioso, ia demandar tempo para ele reajustar. Então, os medicamentos, terapias são muito importantes, né, gente? A medicina, muito importante, mas tem determinados casos que não tem cura, alivia, ameniza, mas a cura às vezes está mais para frente, como é o caso dele aqui. No caso dele, funcionaria em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo, que nós somos os médicos de nós mesmos. Olha só, né? Podemos receber muitas ajudas, muita colaboração, muito socorro, mas a cura completa depende de nós, depende de cada um de nós. A pessoa vem na casa espírita, toma um passe, é um alívio muito grande, né? Mas ela não vai receber a cura. Né? Em qualquer situação, a cura depende da gente, depende unicamente de nós. Igual ele diz aqui, mas será imperiosamente o médico de si mesmo, que na realidade nós somos médicos de nós mesmos. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Olha só, gente, essa frase aqui é importantíssima. Olha só. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. A justiça divina está agindo constantemente. A justiça divina está agindo nos pormenores, nos grandes fatos, nos grandes acontecimentos,
mas também nos mínimos detalhes a justiça divina está agindo. Só que às vezes nós não percebemos ou fechamos os olhos. Mas então aquela situação de falarmos que eu estou prejudicado, né? Eu estou isolado, né? Eu sou injustiçado, não existe, não existe. Uma vez uma pessoa disse que existe injustiça, mas não existe injustiçado. Então nós nunca somos injustiçados, que a lei divina ela é perfeita, perfeita, como o André está dizendo aqui, nos mínimos detalhes. Olha só, vamos repetir a frase. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Às vezes não conseguimos identificar a justiça divina agindo, mas está agindo. Às vezes rebelamos, revoltamos, fechamos os olhos, mas a justiça está agindo. Então nós nunca seremos prejudicados injustamente, nunca. Existe uma lei perfeita agindo através dos próprios erros humanos. A justiça divina está agindo. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representando no quadro de aflições punitivas. Olha só, gente, no livro 50 anos depois, no final do livro, um dos espíritos descreve uma situação de um imperador Adriano. Ele desencarna, o Império Romano dominava quase o mundo todo naquela época. Era fabuloso o Império Romano. Então, o imperador romano, ele era, para muitos, era considerado até um deus, né? Então, e muitos foram sanguinários, arbitrários, violentos, não é? Então, um dos imperadores, é narrado no livro 50 anos depois, no final do livro, que um dos imperadores reencarnou como filho de uma escrava misérrima, uma escrava miserável, né? Financeiramente, uma escrava. De imperador, ele nasce escravo e miserável, né? Passando dificuldade, às vezes passando até fome, né? De imperador. Então, é o que está dizendo aqui, ó, que quando ele está dizendo para a gente, os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. Pode escapar da justiça do mundo. Qualquer um de nós, qualquer crime nosso, podemos escapar da justiça do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade. Mais cedo ou mais tarde vai reencarnar e vai vaguear entre nós. Em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Então, tudo é perfeito, né? A justiça divina é perfeita. Então, veja bem, um grande imperador, na próxima encarnação, já reencarna como escravo miserável, né? Então, quantas situações, né, passamos pela Terra em grandes sofrimentos, vagueando em grandes sofrimentos, a justiça divina agindo, e sempre agindo com amor. Porque, como disse o Espírito uma vez, que viajou por várias situações no plano espiritual, por vários locais, e viu grandes sofrimentos, viu grandes dores, mas ele nunca viu alguém sem o conforto divino, alguém sem a proteção divina, nunca viu. Então, sempre ao lado de toda dor existe a mão de Deus. Por mais que nós criemos dores, criemos sofrimentos,
mas é esse reajuste diante das leis de Deus, que às vezes é pesado diante dos crimes nossos, mas existe a lei de Deus, existe a lei de misericórdia, existe o amor de Deus junto. Então isso é muito importante, nós termos essa consciência, né? E lembrarmos como essa lei funciona deste lado, né? Ainda animalizado nosso, e funciona também do lado nobre. Então, na medida que nós fazemos algo positivo, fazemos alguma coisa boa, uma prece, né? Um olhar amigo, qualquer um pão com amor, né? Qualquer ato nosso, né? Um esclarecimento, né? Uma conversa, ouvir. Dê uma pausa aqui. Nós estamos construindo, gente, um amanhã melhor. Nós estaremos construindo, estaremos construindo um amanhã melhor. Isso é muito importante, porque às vezes quando se fala de lei de causa e efeito, pensamos muito no lado negativo, na dor, não, mas temos que pensar a lei de causa e efeito do lado positivo, né? Que às vezes, eu fiz o bem e não adiantou nada. É ignorância nossa. Todo bem que nós fazemos, ele ficou registrado. E ele abre caminho, ilumina caminhos nossos para o futuro, né? Das pessoas que estão à nossa volta e o nosso próprio caminho. Então a gente tem essa certeza que nós somos co-criadores, nós somos autores do nosso destino. Nós exclusivamente nós, somos autores do nosso destino. Acreditarmos sempre nisso, né? E sempre recomeçar. Gente, nós vamos dar uma paradinha e voltaremos na próxima semana, né? Às 15 horas estaremos aqui dando continuidade a esse estudo maravilhoso do plano espiritual. E no próximo sábado, 19h30, estaremos estudando o Evangelho de Jesus. E queríamos também comentar que no próximo domingo nós vamos voltar com a reunião de estudo da mediunidade. Essa vai ser presencial. É uma reunião que vinha em torno de umas 10, 12 pessoas. Nós vamos voltar com essa reunião. Nós pedimos quem vier, vir com máscara, né? Tudo. Vamos manter a distância, tudo dentro das normas. E vamos recomeçar então no domingo, às 18 horas, 6 horas da tarde, de 6 às 7 da tarde, né, da noite. 18 às 19. Voltaremos com a reunião presencial, tá, gente? Então, próximo domingo, agora dia 20, vai ser a primeira desse novo ciclo, tá bom? Então, nós desejamos uma boa tarde para todos, né? Uma boa noite, uma boa quarta-feira, e que todos nós fiquemos com Deus.